Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, versos de 1 a 11. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos, mudos, segundo os éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagre, a outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos, e a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, e a cada um individualmente. Nós estamos na igreja de Corinto. A igreja de Corinto é uma igreja que atravessa vários desafios. Eles receberam inicialmente a visita de Chloe, dando algumas notícias sobre as divisões que haviam na igreja. Receberam também uma carta que havia fazendo várias perguntas, pedindo para que Paulo esclarecesse algumas questões a respeito de uma carta que ele anteriormente já havia sido enviada por Paulo, conhecida hoje por nós como a carta perdida, uma carta que nós não sabemos, ela é mencionada em 1 Coríntios, mas nós não a temos. E ali, quando a gente faz uma leitura da carta de Paulo aos Coríntios, a gente percebe que entre os problemas de Corinto, havia entre eles uma espécie de super espirituais. O que tem se chamado de homens que viviam uma teologia ultra realizada. Uma escatologia ultra realizada. Eles acreditavam que eles já estavam perfeitos, ressuscitados, não haveria mais nem ressurreição futura, uma vez que Paulo até precisa explicar sobre essas coisas no capítulo 5. Eles achavam que estavam no reino, reinando, eles achavam que eram como anjos, e até falavam as línguas dos anjos. Olha, super espirituais. E esses super espirituais que valorizavam tanto falar, por exemplo, a língua dos anjos, o que é um dos problemas que Paulo vai trabalhar nesses capítulos 12, 13 e 14, foi produzindo uma divisão na igreja. Entre vários motivos, havia a divisão entre os super espirituais, aqueles que falavam em línguas, no dom de línguas, provavelmente até línguas que eles chamavam língua de anjos, e os que não falavam as línguas espirituais. E eles experimentavam um culto profundamente desajustado, com muitas pessoas falando em línguas, sem muito entendimento, sem muita clareza, uma certa bagunça no culto. E então Paulo está corrigindo o problema dos super espirituais, desses anjos que andam na terra, assim pareciam se achar. E ele então vem corrigindo esses mal entendidos, que a primeira carta de Paulo, a carta perdida, ela produziu,
E ele também vem, principalmente do capítulo 1 até o capítulo 6, corrigindo a igreja em função das notícias de divisão que Chloe trouxe. Mas a partir do capítulo 7, ele começa a responder às questões de uma carta que ele havia recebido. Por exemplo, no capítulo 7, versículo 1, ele diz assim: ora, quanto às coisas que me escreveste, e aí ele começa a responder as questões. Essa carta que fora entregue por Estéfanes, Fortunato e Arcaio, como está lá no capítulo 16, nos versos 16 e 17 de 1 Coríntios. Então, ele respondendo essas questões, nessa sessão que nós vamos expor aqui, ele está respondendo a questão sobre a ênfase exagerada que a igreja tinha no dom de línguas. Por isso ele começa, nesse texto que nós estamos, dizendo assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Deixa logo claro, essa sessão abre dizendo: vou ensiná-los a respeito dos dons espirituais. E ele trabalha nos capítulos 12, 13 e 14. E ele diz assim: não quero que sejais ignorantes, porque Paulo não vai trazer uma informação nova. Na verdade, ele já conhecia muito sobre a questão dos dons. Ele precisa trazer orientações, porque eles estavam tomando atitudes erradas em relação aos dons. E talvez hoje nós aqui como igreja temos os mesmos problemas. Precisamos não ser ignorantes quanto às questões dos dons espirituais. Alguns que supervalorizam os dons, outros que desvalorizam os dons espirituais. E nós como igreja precisamos entender a respeito dos dons espirituais também. E ele então vai trabalhar sobre essa questão do homem espiritual. O que é ser um homem espiritual? Já que eles se achavam super espirituais, o que é um homem espiritual? E Paulo vai responder aqui nesse trecho, apresentando a obra do Espírito na vida da igreja. A obra do Espírito na vida do homem. E eu queria ver com você que a primeira obra do Espírito na vida do homem, que Paulo apresenta, dos versos 1 até o verso 4, até o verso 3, é que a obra do Espírito, ela exalta a Cristo. Ele começa trazendo a memória. Uma vez que no versículo 1 ele já apresentou o tema, dizendo que ia trabalhar a respeito dos dons espirituais, no versículo 2 ele traz à memória algo que era próprio de Corinto. Corinto, uma cidade cosmopolita, como Nova York, como São Paulo, que era um ponto de comércio, um porto que fazia transições para as grandes áreas de comércio. Havia lá muitas pessoas de diferentes culturas, dentro de uma das principais cidades gregas, onde a filosofia grega e a sabedoria grega era muito forte. Havia lá, inclusive, um centro olímpico, onde uma das principais áreas de competições esportivas aconteciam na cidade de Corinto, e havia uma região lá onde havia diversos altares a diversos deuses. E ele traz a memória sobre como era a vida deles ali em Corinto, antes de conhecer a Cristo. Ele diz: sabeis que outrora, antes, quando eram gentios, ou seja, quando vocês não conheciam a Jesus, e vocês seguiam lá no caso, o paganismo, outros deuses, ele diz assim: vocês deixáveis conduzir-vos aos ídolos. Ele está dizendo: olha, quando vocês não eram cristãos, vocês eram conduzidos para os ídolos. Ídolos mudos, feitos de barro, que não são reais, que não são deuses. O próprio profeta Isaías faz uma crítica a respeito dos ídolos, dizendo: o homem derruba uma árvore, parte da árvore ele faz uma mesa, outra parte ele faz um armário, outra parte ele faz um telhado. O que sobra, ele constrói um ídolo e adora.
E ele fala assim: vocês se deixavam ser conduzidos à adoração de ídolos, segundo éreis guiados. Eles eram não só conduzidos aos ídolos, mas eles eram guiados pelos ídolos. Eles eram guiados porque havia muitos deuses, muitos ídolos, muitos cultos pagãos, muitos deuses em Corinto, que o próprio culto no templo lá era por meio de orgias sexuais, havia prostitutas cultuais. Cerca de 1000 anos depois, a gente não sabe exatamente como era na época de Paulo, mas a gente tem documentos que na cidade de Corinto, a própria palavra chamava corintiar, significava alguém que era sexualmente impuro. Cidade de Porto, a própria adoração lá, cultica, era por meio de orgias. E nesse momento histórico, desse documento, só no templo de Afrodite, que a arqueologia ainda tem lá em Corinto até hoje, havia 1000 prostitutas cultuais, como diz aquele documento antigo. E para Paulo, a ideia da idolatria, quando ele está dizendo, vocês não eram só conduzidos por eles, mas vocês se deixavam ser conduzidos a eles, é porque na ideia de Paulo, quando a gente olha Corinto, a gente acha também que às vezes idolatria é uma coisa assim tão inocente, a pessoa adora um pedaço de madeira, mas para Paulo era até mais do que isso. Olha o que ele diz aqui em Corinto, pouquinho antes, capítulo 10. Ele associa a ideia da adoração a ídolos à obra de demônios. Não minhas palavras, são as de Paulo. Olha o que Paulo diz. 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 10. Ele diz: o que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Acho que ele está falando uma pergunta retórica que é não. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônio que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associado aos demônios. Então a ideia de Paulo é que por trás da idolatria, eles eram conduzidos, não só a ídolos, mas eles eram conduzidos por essa força maligna para distante de Deus e para a adoração a ídolos. E a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui é cuidado, porque, como diz Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Aquele que antes, que não conhece a Cristo, a todo um mundo espiritual e demoníaco, e o nosso próprio coração, a todo tempo nos conduzindo e inspirando a nossa vida, não a adorar a Deus, mas conduzindo a nossa vida a adorar a ídolos. Nós adoramos imagens, nós adoramos animais, nós adoramos a natureza, nós adoramos o dinheiro, nós adoramos jogador de futebol, nós adoramos pastores. Todo tempo, o nosso coração, se descuidarmos, deixamos o diabo nos conduzir a ídolos. Cuidado, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Há uma obra maligna querendo nos conduzir para longe de Deus. E ele continua ainda, a partir do verso 3, trazendo, ainda sobre essa obra de inspiração, ele diz um versículo bem interessante, ele diz assim: pois vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e afirma anátema Jesus, ou seja, Jesus seja maldito, maldito. Ninguém amaldiçoa Jesus pelo poder do Espírito. É difícil entender em que contexto isso está acontecendo. Podemos fazer algumas especulações. Uma coisa é, dentro do contexto pagão, havia profecias. Havia, dentro do culto pagão, eles tinham profecias por meio de êxtase. Eles entravam em êxtase e, inspirados por aquele êxtase, pelos seus deuses, profetas entregavam palavras inspiradas.
E o que Paulo está dizendo, olha, nem toda palavra inspirada vem de Deus. Cuidado. Poderia ter acontecido, talvez, dentro de uma sinagoga judaica, entre aqueles judeus que não reconheciam a Cristo. Talvez algumas pessoas, tidas como profetas entre os judeus, arvoravam entregar palavras de profecia da parte de Deus, dizendo que Jesus era maldito, era heresia. E aí Paulo está dizendo, nem toda palavra inspirada, nem toda profecia vem do Espírito de Deus. Mas, de fato, pode ser simplesmente um exemplo retórico para dizer, cuidado, cuidado. Nem tudo que parece ser espiritual, extraordinário, vem da parte de Deus. Porque eles eram acostumados. E eu trouxe uma ilustração. Quem assistiu a série Vikings aqui, alguém? Hoje eu vi que os jovens da igreja não vieram para o culto, a maioria, né? Minha turma não está aqui. Espero que eles não estejam no vôlei, né? Mas quem assistiu o Viking aí, levanta a mão, Vikings. Então, bastante sabe que tinha lá em Vikings o vidente de Kattegat. Eles eram pagãos. No próprio série Vikings mostra os cultos por meio das orgias, por isso não recomendo, quem não assistiu, assistir, né? Tem muitas cenas fortes, mas eles consultavam um profeta, que era o vidente de Kattegat. E ele entrava em êxtase e entregava a profecia, que era prática dos cultos pagãos. Por isso, cuidado, que Paulo está dizendo. Vocês sabem, nem toda fala inspirada vem do Espírito. Tem irmãos que vivem em busca da irmã Lili, irmã Loló, em busca de palavra profética, ou então querem ser guiados por palavras proféticas, e querem viver debaixo da direção de uma palavra inspirada de alguém, ou de um pastor. Cuidado, nem toda palavra inspirada vem da parte de Deus. Tanto que, o próprio texto de Coríntios, no capítulo 14, a gente vai ver isso, quando alguém profetizar, os outros devem julgar as profecias. Em terceiro, ele diz agora a parte linda dessa primeira parte. Ele diz assim, o Espírito, o que a gente vai aprender agora é que o Espírito, ele conduz ele inspira a exaltação a Cristo. Ele vai dizer, por outro lado, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ele vai dizer que alguém conseguir ter a sabedoria divina para entender que Jesus é Deus, só é capaz de confessar que Jesus é Deus, que Jesus é o Senhor de todas as coisas e o Senhor da sua vida, se o Espírito Santo de Deus fizer no seu coração. É impossível um homem compreender tamanha verdade que muitos de nós aqui compreendemos, se não for uma obra do Espírito Santo de Deus. É o que Paulo está dizendo. Assim, a primeira obra de manifestação, de confissão inspirada, que acontece na vida do crente, acontece quando ele se converte. Quando você aceitou Jesus pela primeira vez, quando você confessou Jesus como Senhor, Salvador, como Deus sobre tudo e sobre a tua vida, naquele dia, Paulo está dizendo, foi uma inspiração do Espírito, não veio de você. É o que Paulo está dizendo. Não veio da tua carne. Não é algo que veio da tua lógica. Mas foi o Espírito do Senhor que inspirou as tuas palavras. Primeira palavra inspirada do Espírito na sua vida foi na sua conversão. Porque ninguém pode confessar que o Senhor Jesus é Deus, se não for pelo Espírito, é o que diz Paulo. A inspiração do Espírito
ela não exalta o poder do homem. Como aparece tantos profetas nesse dia, que eles se tornam homens, se dizem profetas e se tornam homens poderosos. Não. Um homem que entende a obra do Espírito, ele se torna mais humilde, porque a palavra inspirada do Espírito só revela a nossa incapacidade. Nem crer no Senhor Jesus, nem confessar o Senhor Jesus podemos, se não for uma obra do próprio Deus em nós. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmão? Sabe, a palavra inspirada, a obra do Espírito em nós, nunca é usada para exaltar o homem. Aqueles profetas tão poderosos, você tem que chamar ele de apóstolo, porque eu sou um homem de Deus. Opa, pelo contrário, a palavra inspirada, ela exalta Cristo. O profeta, como diz João Batista, ele diminui. O nome dele não precisa ser exaltado, a foto dele não tem que estar na capa da igreja. Não, ele some, porque um profeta de Deus, ele exalta o nome de Jesus. A palavra inspirada do Espírito, ela não produz ungidões, produz servos. Servindo a igreja, como nós veremos a seguir. Como eles estavam num contexto de divisão, Paulo está dizendo, não, a palavra inspirada, ela não divide a igreja. Antes, ela une a igreja diante da maior revelação, do mistério que outrora era oculto aos homens, mas foi revelado a nós, que é Jesus Cristo crucificado. Que Jesus é o Senhor. Essa é a maior revelação da história. Em segundo lugar, a gente vai ver que a obra do Espírito, sim, primeiro, ela nos conduz à exaltação de Cristo. Em segundo lugar, agora Paulo começa a trabalhar sobre o tópico dessa sessão de 12 a 14, que o Espírito conduz ao serviço. O Espírito que me conduziu na conversão, ele agora me conduziu, ele me conduz a servir. E como é que ele faz isso? Através da diversidade de dons. Olha como diz Paulo. Verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Há vários dons. Assim ele começa a dizer, há uma diversidade de dons espirituais. E o que são dons espirituais? Dons espirituais são capacidades espirituais dadas por Deus para serviço na igreja do Senhor. O Senhor derrama a cada crente uma capacitação, ele derrama um dom para que ele possa servir na obra de Deus. E ele, explicando sobre os dons, ele coloca 3 versos paralelos. Os versos que estão em 4, 5, 6 e 7. É a mesma repetição da mesma verdade. Ele diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Olha o que ele aparece aqui. Aparece esses versos paralelos dizendo, em primeiro lugar, que o Espírito concedeu dons, que o Senhor entregou ministérios, que Deus, ele entregou, distribuiu, concedeu realizações. E esses são os dons espirituais. São os carismas, que na verdade foram nos entregues para o ministério. A palavra ministério aqui é diaconia, que era aquele que servia nas mesas, é o garçom, é o serviçal. Ele diz assim, quando os dons são derramados, eles são derramados para que você sirva nas mesas. E ele entrega o quê? Dons. E o que são dons? A própria palavra carisma significa graça, presente, algo que você nem merece.
não é merecimento seu. Deus te deu, por sua graça, capacidades espirituais para você servir. E ele termina porque é Deus que opera. Porque, na verdade, Deus opera no meio da igreja, entregando dons para que nós servamos uns aos outros. E é interessante que ele apresenta isso como uma obra da Trindade na igreja. É o Espírito que dá dons, é o Senhor que entrega ministério e é Deus que faz as realizações. O Deus trino, trabalhando no meio da igreja. Como é que Deus trabalha na igreja hoje, irmãos? Entregando dons para cada um de nós. E essas são as características dos dons. Não acha que há um mais, o meu dom é melhor que o seu, eu sou mais usado que você. Não, não, foi graça. Se Deus me deu o dom de pregar e de ensinar a palavra, foi Deus que me deu, eu não tenho mérito nisso. Se Deus te entregou o dom do serviço, glória a Deus, nós dois recebemos de graça esse talento, esse serviço, esse dom para servir ao Senhor. No final das contas, é o Deus majestoso operando a sua vontade em nós. E aí, a apresentação que Paulo faz é como se fosse uma grande orquestra. Uma orquestra que tem vários instrumentos. Tem o violoncelo, tem o violino, tem os instrumentos de sopro, tantos, mas há um só regendo, que é o Deus, que é o Espírito Santo. Muitos diferentes instrumentos, mas todos obedecem à batuta do regente, que é o Espírito de Deus. E no final das contas, quando a gente escuta uma orquestra, ela toca uma só música. Sim ou não, irmão? É harmonia. O que a percussão faz, junto com o que o violão faz, o que o sopro faz, a gente escuta uma música só. São vários dons, mas trabalhando em harmonia para fazer a vontade de Deus. É isso que Deus está fazendo. Qual é o propósito do dom? Ele diz assim, o dom foi dado, terminando o versículo 7, visando a um fim proveitoso, visando o bem comum, para que nós possamos ministrar uns aos outros, para que cresçamos como igreja. Deus está trabalhando hoje, e Deus quer abençoar. Como é que Deus faz? Entregando dons a nós, para servirmos uns aos outros nos nossos dons. Assim, o dom, ela é graça de Deus. Se eu recebi um dom, foi pela graça de Deus. Se você tem um dom e você recebeu pela graça de Deus, não há mérito nenhum nisso. Se eu estou aqui pregando, o Rafael é o cara, eu não sou nada. Tudo é graça de Deus, é o que o Paulo está dizendo. Os dons foram dados para o serviço. Então eu estou aqui, irmãos, como quem serve a mesa. Alguém acha, olha que honra, ele está lá, é um ungidão. Não, eu sou um servo, eu sou um garçom, servindo os irmãos. Esse é o meu papel aqui, é diaconia. Não é para o orgulho, para a soberba, porque Deus me capacitou para cantar, Deus me deu a voz, Luciana podia se achar. Não. Se Deus deu essa capacidade, é para ela servir a comunidade. Não tem mérito nenhum nisso, é para o serviço. Mas o serviço de quem? Os dons não foram dados para o meu próprio proveito, para eu ganhar dinheiro com isso, fama com isso, orgulho com isso, não. O dom foi dado para eu cuidar dos outros. Se Deus me deu o dom de pastoreio, é para eu cuidar o outro. Se Deus me deu o dom de administração, é para eu supervisionar o povo de Deus. Se Deus deu o dom de música, é para servir a igreja. Se Deus deu, o dom que Deus deu, foi de missionário, é para servir na igreja. Deus derramou para que cuidemos uns dos outros. Se Deus deu o dom de cura, é para abençoar os irmãos. Se deu uma palavra profética, é para abençoar a igreja, não para fazer ninguém especial na comunidade. Falavam em línguas, se achavam mais espirituais. E os dons são para a obra de Deus e não para construir ministérios humanos. E aí ele termina então dando exemplo de dons. Chegando nos últimos versículos,
ele dá uma lista de 9 dons. Ele diz, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando o fim proveitoso, porque a um é dado, mediante o Espírito, palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, fé, a outro, no mesmo Espírito, dom de curar, a outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, e a outro, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. E ele dá uma lista de dons, e a lista de dons, ela não é exaustiva. Não significa que aqui estão todos os dons. Só na Bíblia há diversas listas de dons. Por exemplo, tem a lista de dons de 1 Coríntios capítulo 12, que é essa que nós estamos vendo. Tem uma outra lista de dons que nós vamos ver na próxima pregação minha, que está no final de Coríntios. Tem uma lista de dons em Romanos, tem uma outra lista de dons em Efésios, e tem outros dons, como Deus ter dado força para Sansão, capacidade artística para aquele que fez o templo. Há diversos dons em toda a Bíblia. E essa lista não tem esse objetivo de dizer só existem esses dons. Não. Aqui são exemplos de dons. Dons são capacidades que Deus pode dar, como ele deu dom de língua, dom de interpretação, dom de ensino, dom de conhecimento, mas as realidades Deus pode capacitar do jeito que ele quiser. Ele pode dar um dom para alguém ser vereador, por exemplo. Hoje, agora que já passou as eleições, a gente pode falar mais com liberdade, né? Saul foi candidato, estamos aí esperando aí os resultados da eleição, mas Deus pode capacitá-lo de maneira sobrenatural para trabalhar na política. Como agora, não era uma situação da época de Paulo, é uma situação da nossa época, onde a gente prega pela internet, e Deus pode capacitar alguns homens, aqui como Fábio, como Naldo, para, pelo Espírito, servir a igreja, cuidando das mídias. Então, não é exaustivo. Deus pode usar a qualquer um, como Ele quiser, a qualquer tempo. E o nome disso é dom. E aqui ele dá uma lista de dons, e eu quero ver com você, para você entender essa lista de dons. Minha intenção não é explorar todos, mas iluminar para esses que estão aqui. Os primeiros dons que ele apresenta, que é mensagem de sabedoria e mensagem de conhecimento, são um dos difíceis de entender. Porque esses dons, eles não são citados em nenhum outro lugar na Bíblia. Então, é difícil de entender exatamente o que ele está querendo dizer. No entanto, provavelmente, o que se está trabalhando aqui? Um dos problemas que é trabalhado do capítulo 1 ao capítulo 6 de Coríntios é o problema da sabedoria. Em Corinto, eles se achavam sábios. A própria divisão que havia entre Paulo, Cefas, Pedro e Apolo, é porque Apolo era alguém dotado de capacidade de retórica. E eles achavam que Apolo era mais capaz, e Paulo não tinha muita capacidade com a retórica, achando que o discurso de Paulo é inferior, e eles gostavam daqueles que falavam com profundidade, com sabedoria, e Paulo vem do capítulo 1 até o capítulo 6, mostrando qual é a verdadeira sabedoria, que a sabedoria do mundo, ela não é sabedoria, é loucura. Mas a verdadeira sabedoria é a sabedoria que vem da parte de Deus. E que sabedoria é essa? A sabedoria que ele fala, vai rapidinho para capítulo 1, versículo 22 ao 25, ele diz assim: porque tanto os judeus pedem sinal, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus, sabedoria de Deus. Então, palavra ou mensagem de sabedoria, o que parece que poderia ser algo assim místico, misterioso, é a pregação da sabedoria de Deus, que é Cristo Jesus ressuscitado, que venceu a morte, e é a mensagem do Evangelho, a sabedoria que os homens precisam. Então, a mensagem de sabedoria aqui, ela é a pregação da cruz, é a pregação do Evangelho. E Deus capacitou alguns como evangelistas para essa mensagem.
É bem verdade que há entre alguns estudiosos que acham que aqui é uma capacidade de trazer palavras sábias para momentos importantes. Não temos como saber exatamente, mas eu, entendendo que a ideia de sabedoria é muito forte entre o capítulo 1 e 6, entendo que de fato ele está falando sobre a sabedoria que Paulo já se referiu no passado, que é a cruz de Cristo. Sendo assim, a palavra de conhecimento ela está ligada, uma vez que essas duas manifestações estão muito próximas. Se a palavra de sabedoria fala da sabedoria de Cristo na cruz, a palavra de conhecimento estaria ligada ao dom de mestre. A palavra de conhecimento ligada ao dom de evangelista, a palavra de conhecimento ao dom de mestre. Ligado à doutrina, porque a palavra conhecimento, na linguagem comum grega, estava ligada à ideia de doutrina. Mas alguns outros veem como uma espécie de revelação de coisas ocultas. Eu não acredito que particularmente, que a palavra de mensagem de conhecimento e de sabedoria esteja ligado à ideia de revelação, porque nós vamos ter o dom de profecias, que eu acho que é onde se encaixa melhor nesses critérios. E aí vem o dom de fé. Ele fala que esse dom de fé, ele é provavelmente uma capacidade de realizar trabalhos extraordinários, coisa que é mais do que uma fé comum. Deus precisa fazer algo poderoso, milagroso, e Ele precisa levantar homens com fé para isso. Vou dar um exemplo. Teve um missionário na história chamado George Miller. Ele trabalhava com crianças carentes. Ele começou fazendo uma casa de crianças carentes e ele tomou uma decisão na vida. Olha o que Deus fez. Ele disse que ele jamais pediria dinheiro para o projeto com crianças. Sabe o que eles faziam quando acabava a comida na despensa? Eles oravam. E nunca faltou comida para aquelas crianças. É fé. Mas não é uma fé natural, é uma fé sobrenatural. Eu vou dar um outro exemplo de fé. Tem um missionário que ele foi, inclusive depois, quando eu fui aluno do SHED, eu descobri que eles foram colegas de faculdade, de seminário, nos Estados Unidos, que é o Jim Elliot. O Jim Elliot entendeu que ele ia como missionário para tribos indígenas de carnívoros do Equador. Eles passam por meses sobrevoando de avião e entregando presentes. Até que eles conhecem alguns desses índios que eram mais domesticados, não sei a melhor palavra, mais amáveis, mais pacíficos é a palavra certa. E eles resolvem então ir pela primeira vez ter contato com a tribo indígena. Sabe o que acontece? Todos os 5 missionários são mortos. Até aí você fala, que fé. Não, agora que eu vou dizer qual é a fé. Aí a mulher dele, Elizabeth Miller, resolveu, junto com seus filhos, se mudar para viver entre aqueles indígenas, para evangelizá-los. Irmãos, eu não tenho essa fé. E ela ganhou aquela tribo para Jesus. É dom de fé, irmãos. É Deus dando fé para alguns homens realizarem obras sobrenaturais. Ele fala sobre dons de curar, que é a capacidade de Deus de realizar curas milagrosas. Como aconteceu com Jesus, como aconteceu com o apóstolo Paulo. Por exemplo, Pedro, como eu preguei da última vez, ressuscitando aquele coxo na porta do templo. Paulo, no capítulo 14 de Atos, ele cura um coxo também, e depois eles até querem adorar Paulo como Deus Júpiter, e ele diz, não fui eu, foi Deus. Havia dons, homens que recebiam a capacidade sobrenatural de Deus para orar pelos enfermos, eles serem curados. É interessante, todos esses dons com o tempo aqui, a gente vai trabalhando melhor eles ao longo dos próximos meses. Mas, por exemplo, o dom de cura, a operação de cura, não quer dizer que qualquer pessoa era curada. Há duas coisas interessantes. Paulo tinha um espinho na carne. Quem lembra do espinho da carne de Paulo? E diz que ele orou por 3 vezes. E ele foi curado? Não. Então, a cura, mesmo
para aqueles que Deus usa nessa área, ela está sujeita à vontade de Deus. Quando ele escreve aos Filipenses, ele diz que Epafrodito ficou doente e quase morre. E a gente pergunta, mas por que Paulo não orou para Epafrodito? Vai ficar curado. Deve ter orado. Mas não foi da vontade de Deus curar Epafrodito. Por quê? Porque a operação de cura na igreja está sujeita à vontade de Deus. Havia o dom de realização de milagres. Aí falando sobre ressuscitar mortos, Jesus multiplicando o pão. E Deus pode usar homens como você, como eu, para fazer milagres. Ele derrama desse dom, Paulo diz, para manifestação de milagres. Até mesmo um mágico que atrapalhava o trabalho de Paulo, em Atos capítulo 13, Paulo diz, fique cego. E ele ficou cego. Você não conhece essa história, o mágico Elimas. Está lá no capítulo 13 de Atos. Deus vai dando essa capacidade para alguns de realizar milagres. E havia o dom de profecia. Esse, então, é um dos assuntos especiais do capítulo 14. Nós vamos trabalhar ele com mais calma, mais na frente. Talvez até teria uma mensagem só sobre o dom de profecias. É uma capacidade, sim, agora de entregar uma mensagem inspirada, de forma sobrenatural, da parte do Senhor. Gruden descreve assim: dizer algo que Deus traz de modo espontâneo à mente. O dom de profecia no Novo Testamento é diferente do Antigo Testamento. Quando ele fala no Antigo Testamento, ele estava escrevendo a Bíblia. No Novo Testamento, não. Nós temos a Bíblia, e a Bíblia fechou. Então, o dom de profecia, ele está numa autoridade inferior à da Bíblia. Por isso que o profeta, como diz, por exemplo, capítulo 14 aqui do nosso texto, no verso 37, ele vai dizer assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, desculpa, não era esse texto, mas esse é bom. Reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. Ele está falando, vocês são profetas, mas Paulo está dizendo, eu sou apóstolo. O que eu escrevo é palavra de Deus. Porque, na verdade, os profetas do Antigo Testamento se equiparam aos apóstolos do Novo Testamento. Os profetas são alguém que traz uma direção, uma palavra específica à igreja, mas ela não tem poder doutrinário como a dos apóstolos. Na verdade, é o capítulo 14, no verso 29. Tratando-se de profeta, fale apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Na verdade, o Novo Testamento, ele orienta até que as profecias sejam julgadas à luz das Escrituras, para saber se elas são coerentes. Há o discernimento do Espírito, que é a capacidade de distinguir entre manifestações verdadeiramente do Espírito Santo e as manifestações malignas, porque como o próprio Paulo diz, Satanás pode se fazer de anjo de luz para tentar nos enganar. A gente vai ver, por exemplo, os sábios de Faraó imitando os mesmos milagres que Moisés fazia. Então Deus levanta pessoas na igreja para perceber se todas as manifestações do Espírito são de fato de Deus ou não no meio da igreja. A variedade de língua, que é a capacidade de falar em línguas que não é a língua do falante, né, que não é compreensível pelo próprio falante. E a finalidade é missionária, Atos capítulo 2. Eles pregaram para outras nações de maneira sobrenatural, pelo dom de línguas. Entregar profecias. Quando alguém fala línguas e tem um intérprete, ele entrega uma mensagem da parte do Senhor à igreja. E para a oração pessoal, essas outras duas, a gente vê em Atos capítulo 14. Nós vamos trabalhar isso em tempo oportuno. E o dom de interpretação é que alguém que tem a capacidade de entender o dom de línguas e interpretar. E por fim, ele termina no último verso, dizendo assim, versículo 11, mas um só é o mesmo Espírito, que realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Olha, como é que Deus distribui dons? Conforme a vontade dele. É o Espírito que distribui. É o Espírito que vai, na sua sabedoria, te entregar o dom para a sua vida. Para cumprir o propósito divino.
Então, o Espírito, ele faz individualmente como lhe apraz, conforme a vontade dele. Mas ele diz assim, duas frases aqui. Ele distribui conforme quer e individualmente a cada um. Sabe o que eu preciso dizer para você aqui? Não interessa se você tem 1 dia de crente, 2 dias de crente, 10 anos de crente, se você se acha super preparado ou uma pessoa bem simples, você tem dons. Diz aí para o irmão que está perto de você aí, diz assim, ó, você tem dons. Sabe por quê? Porque não depende de você não, é graça, Deus te deu. E você não tem o direito de pegar esse dom e enterrar ele debaixo da terra. Deus te derramou sobre você dons espirituais e você precisa trabalhar na obra de Deus. Deus se manifesta na terra e Ele quer se manifestar usando a sua vida e por isso Ele entregou dons a você. Qual é o seu dom? Você já se perguntou isso? Qual é o seu dom? Eu quero dizer que Deus tem interesse de fazer. Por isso, deixe Deus te usar. Amém, irmãos? Queria concluir contando um pouco da minha experiência sobre dons. Eu me converti bem cedo, 13, 14 anos de idade. No começo do meu ministério, talvez até como pregador, eu achava que eu era um evangelista. Eu ia para a praça, eu fazia tantas coisas e ganhava muita vida para Jesus. Eu era muito bom até de fazer apelo. se existe isso, né? Era tal, fazia apelo, vinha tanta gente para Jesus. Naquele momento a nossa igreja tinha pouquinha gente. E eu posso dizer assim, eu entendo que Deus mexeu as pedras para me dar uma capacidade para evangelizar diante de um momento histórico da igreja. E eu me deixei ser usado por Deus. Amém, irmãos? Com o tempo passou, e eu comecei a achar assim, não, eu não sou um evangelista, eu sou alguém que trabalha no profético. Deus me entregava a palavra, eu orava pelos irmãos, clamava para que o Senhor enchesse dos dons, e eu tinha convicção, não, Deus me faz trabalhar nessa área mais das coisas sobrenaturais de Deus no profético. Mas chegou um ponto que a igreja precisava fortalecer na doutrina. E nesse momento, eu me sinto fluindo no dom de mestre. Aí fala assim, por quê? Porque você é capaz? Não, porque quando a igreja tem a necessidade, eu digo, Senhor, eis-me aqui, pode me usar. Porque eu sei que não depende de mim, não é da minha capacidade, nem do pastor Francisco. Eu entendo espiritualmente que a obra de Deus é feita por Deus, no poder do Espírito, pela capacidade que Ele dá. Então não interessa, você pode dizer assim, mas quem sou eu? Sabe, você é crente. Quem sou eu? Você tem um Espírito. Quem sou eu? Você é alguém que Deus quer usar com poder sobrenatural no Espírito de Deus. E aqui na igreja, na nossa comunidade, precisamos de homens e mulheres que estejam dispostos a dizer, usa-me, Deus. Usa-me. Usa-me com dom de curas. Usa-me com palavra de conhecimento, de sabedoria, como mestre, como evangelista. Usa-me com dom de cura, com dom de profecia, com dom de línguas, com interpretação de línguas, com discernimento do Espírito. Alguém que diga, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Por isso diz Paulo, buscai, pois, os melhores dons. É dizer, Senhor, eis-me aqui, pode me usar. Se você quer ser usado por Deus, vamos orar ao Senhor agora, dizendo, Senhor, eis-me aqui, pode me usar. Fica de pé comigo, vamos orar. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Para dizer, Senhor, Senhor tem liberdade para nos usar. Entendemos que o Senhor tem uma obra conosco. Entendemos que o Senhor nos entregou dos seus dons. E a nossa oração, ó Espírito de Deus, o Senhor pode nos usar. O Senhor pode mover no meio da tua igreja. O Senhor é bem-vindo, Espírito de Deus.
Derrama no meio dessa comunidade. Homens e mulheres com dom de conhecimento. Palavra de sabedoria. Derrama hoje, Senhor. Derrama dos teus dons. Derrama dom de mestre. Derrama, meu Pai, dom de cura, dom de milagre, dom de fé, dom de língua, profecia, interpretação de línguas. Derrama no meio desse povo agora, meu Deus. Aviva os dons que estão neles. Levanta homens e mulheres dispostos a serem usados com poder pelo Teu Espírito, Senhor. O Senhor tem liberdade de se manifestar no nosso meio. O Senhor tem liberdade para nos usar. Aleluia. Teu coração pode estar aquecido agora, nessa hora, pelo Espírito. Aproveita para dizer: usa-me, Senhor. Permita que esse Espírito que aquece os nossos corações agora, comece a trabalhar e diga para Ele: usa-me. Qual é o dom que o Senhor está me usando? Qual é o dom que o Senhor me deu? Eis-me aqui. Diga para Ele: eu vou ser ousado naquilo que o Senhor me chamar. Eu vou me dispor naquilo que o Senhor me capacitar. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Usa-me, Senhor. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém.